Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Conheça Seu Vereador, aqui no canal da Câmara Municipal de Araxá, no YouTube. Vamos entrevistar os parlamentares araxaenses e, semanalmente, novos episódios serão divulgados. Já ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades do Legislativo Araxaense. Eu sou Bárbara Evelyn, diretora de comunicação da Câmara Municipal de Araxá, e no bate-papo de hoje nós vamos receber a vereadora professora Leni Nobre. Leni Nobre é mãe solo, avó e valoriza merecidamente a mulher em todas as suas ações. De uma família de muitos irmãos, professora há 38 anos e doutora em letras, Leni dedica o seu tempo à educação de estudantes do Cefet Araxá há 15 anos. Já foi empregada doméstica, babá, cortadeira de cana, quebradeira de brita em pedreiras, balconista e até auxiliar de patologia clínica. Leni está em seu primeiro mandato como vereadora e sempre preocupada com as diversidades de gênero e a inclusão social. Seu mandato também está voltado para políticas de preservação dos direitos de pessoas pretas e de pessoas com necessidades especiais. Está sempre estimulando também o exercício da cidadania, de valorização da cultura e patrimônio local e de práticas ecologicamente sustentáveis. Leni, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, eu aproveito para cumprimentar o povo de Araxá e os demais que tiverem acesso a esse vídeo que será disponibilizado. Leni, a gente não poderia começar esse podcast de outra forma, falando de educação. Conta para nós aí como a educação, ela ganhou a sua atenção e teve aí um marco mesmo, né? Um importante espaço na sua vida. E qual o seu sentimento de poder transformar a vida de tantos jovens, de tantos adolescentes para melhor através da educação? Foi natural, eu queria continuar estudando, eu tinha uma paixão muito grande pela caixa de giz da minha primeira professora, a professora Leia, Dona Maria da Cruz Oliveira, lá da Pedra do Escalvado, e eu queria muito ter uma caixa de giz porque eu achava fantástico o que ela fazia naquele quadro preto, quadro negro, realmente quadro negro. E aí eu comecei a estudar, fui encontrando oportunidades. A escola pública é um excelente atraente para quem não tem renda, e fui por esse caminho. E fiz da educação realmente uma meta para mim, porque modificou muito a minha vida e a vida da minha família. Eu ter podido estudar e ter dado oportunidade de estudo para outras pessoas. Leni, você comentou aí da sua cidade, você não é de Araxá. Fala pra gente, para quem está assistindo o podcast, como Araxá chegou até a sua história de vida. Fiquei sabendo de um concurso que o Cefet ia fazer. Eu não sabia que era em vários lugares de Minas Gerais, mas quando eu entrei no site eram vários lugares. Você é mineira, né, Leni? Eu nasci em Contagem, antigo Parque Industrial, né, município de Contagem, comarca de Betim. Mas depois, antes de fazer 2 anos, meus pais voltaram para Pedra do Escalvado, no município de Santa Cruz do Escalvado, região da Zona da Mata, ali perto de Urucânia, Ponte Nova, descendo depois de Ouro Preto. E eu fui criada ali até os 11 anos. Depois eu saí dali para vários outros lugares com o objetivo de estudar mesmo. Era esse o meu interesse. E Araxá chegou através de um concurso para o Cefet, para a professora BTT, né, ensino básico, técnico e tecnológico. Eu tinha terminado um doutorado, trabalhando em praticamente escola particular, e aí eu aventurei, tinha uma vaga, eu fiquei com ela. Que bacana, hein, Lenira? Agora conta pra gente, Araxá chegou até um momento da sua história de vida e a política também. Quando aconteceu esse momento, esse despertar para a política na sua vida? Eu acho que eu sempre fui um ser político. Até mesmo porque eu tive que ser uma pessoa muito resiliente por sair de casa muito cedo e conviver com famílias muito diversas. É um ato político. Você sai da sua casa com 11 anos, vai morar numa casa de pessoas que você nunca tinha visto e você consegue sobreviver legal ali para defender o seu território, de oportunidade para poder estudar, ter uma biblioteca, conviver com pessoas com mais cultura.
Isso foi um processo normal, mas como estudante eu fui líder de turma, conseguia fazer essa liderança com muita tranquilidade. Em Viçosa eu também militei bastante, eu estava lá nas diretas já, eu estava na primeira eleição realmente, né, pós-ditadura. No período da ditadura, a gente tinha informações. Eu fui professora de OSPB e de Educação Moral e Cívica no período da ditadura, com gente vigiando o que é que eu estava dando de aula, né, no período ali de anistia. E o conhecimento do partido, pelo Partido dos Trabalhadores, ele veio exatamente desse exercício de cidadania, de num período que eu sabia que a gente ia ter realmente, né, a volta da democracia, de eu preparar esses alunos falando exatamente sobre partidos, o que era esquerda, o que era direita, o que levou ao período da ditadura, né, a força da direita num país escravocrata, com resquícios muito profundos do racismo, né, e da escravidão, o que faz com que o Brasil tenha uma das culturas mais arraigadas com relação ao racismo estrutural, né? A gente olha a foto da Câmara, de quem já passou pela Câmara aqui, a gente percebe isso com muita clareza, e foi por esse caminho. Eu militei a vida inteira, e eu nunca seria da direita, eu não tenho como ser da direita por tudo que eu vivi, por tudo que eu experimentei, né? E chegou aqui em Araxá, eu vim para cá, desde que cheguei comecei a conviver com o Partido dos Trabalhadores. A gente tinha uma cesta sem lei, que a gente ia para uma chácara ou ia para a casa de alguém, ali todo mundo confraternizava, jantava ali, muitas vezes essa reunião era feita pós-reunião, que a gente tem reunião toda semana. O único partido aqui de Araxá que tem uma sede que funciona o ano inteiro, que reúne toda semana, que faz festinha, que come biscoito Letiele ou chimanguinho. A gente tem isso, dessa convivência cotidiana. Como um bom mineiro, né, Leni? Isso, e eu fui muito bem acolhida nesse grupo, e foi um convite, né, na última eleição, feito numa feijoada, que falaram, você podia colaborar com a gente, candidatar. Como nós estávamos na pandemia e eu não ia fazer falta ao Cefet, porque não estávamos dando aula, então eu pedi o afastamento, o Cefet concedeu para eu colaborar com o partido. Para completar a cota, precisava de mais uma mulher, de preferência preta, né, ou que se declarasse preta ou parda, para que pudesse entrar mais 2 pré-candidatos na época que desejavam também disputar. E sem a minha presença, eles perderiam 3 candidatos. Então eu ofereci o que eu tinha, a minha palavra, o meu trabalho, o meu tempo, eu fui para a rua, com os panfletos que eles me deram. Eu fiz tudo bonitinho, tudo que estava lá prescrito, eu fiz. E hoje aqui, defendendo, representando tantas pessoas araxaenses. A gente percebe na sua história de vida, Leni, que desde o início você realmente pratica o seu papel como cidadã. E aí, através da educação, agora como vereadora, motiva outras pessoas, outros jovens a praticarem esse papel também, né? Agora me fala de uma outra bandeira que você defende muito, Leni, que é a valorização da mulher. Você, como mulher, né, tem aí o projeto Dignidade Feminina. Para quem não conhece, fala um pouquinho desse tema para nós. A perspectiva de defesa da mulher tem a ver com a minha própria história de mulher, solo, né, de mulher que caminhou realmente solo, com a ajuda de muita gente. E foram muitas mulheres generosas que me receberam em suas casas. E foram essas mulheres cultas que me emprestaram as suas bibliotecas. E foi de muitas professoras, muitas mulheres, que praticamente eu tive toda a minha educação, porque na época em que eu estudava, você não concebia um professor homem. Então, o maior modelo que eu tenho são essas mães que me acolheram nas suas casas, como uma criada, sem salário, dos 11 anos até quase terminar a minha graduação em Viçosa. Das mulheres com as quais eu tive parceria, colegas de curso, porque eu fiz letras, então o público feminino é um público bastante presente nos cursos de letras, são as parceiras de caminho. Também é porque eu tenho consciência de sororidade. Se nós mulheres não nos protegermos, não nos abrigarmos, não nos acolhermos, quem fará isso por nós num mundo extremamente falocêntrico, machista?
que é o mundo de hoje. Isso aí não estou falando de Brasil, estou falando do mundo todo. E eu tenho também dororidade, que é partilhar da dor da mulher. Então, o espaço de vereança, para mim, ele veio com muita esperança de poder fazer alguma alteração. Uma das primeiras leis que a gente colocou aqui na casa foi a Lei da Dignidade Menstrual, mediante o comportamento do governo federal, da época, de vetar a lei que daria essa proteção. Então, nós passamos a fazer uma campanha e, felizmente, o Executivo, a lei foi aprovada aqui por unanimidade, o Executivo sancionou a lei e passou a distribuir os absorventes, até que chegou o novo governo, no ano passado, e liberou o absorvente nas farmacinhas. A gente levanta a bandeira das mulheres também porque a gente acredita no nosso potencial. É muito pouco divulgado o potencial das mulheres, o poderio delas, o que elas já fizeram pela humanidade. Hoje você tem um filtro de café que facilita muito a vida da dona de casa, foi uma mulher que fez. Você hoje tem o post-it, que é aquela colinha que você cola e tira de novo no papelzinho para deixar um recadinho. Aquilo foi um erro de um engenheiro que gastou uma quantidade de dinheiro para poder fazer uma cola com essa habilidade e não fez. Então, ela pegou os estudos, deu continuidade e produziu o post-it. Então, você tem a contribuição das mulheres na aeronáutica, a contribuição... É indescritível, além da contribuição da mulher como professora na formação de todos esses cientistas e profissionais. É por isso que eu acho que vale a pena esse grande investimento. Não somente para a mulher, né, Leni? A gente vai falar agora de inclusão social. Você, como representante do Legislativo, você tem a confiança de todos os públicos, seja mulher, seja o preto, enfim, diferentes pessoas. Eu queria que você falasse sobre a sua relação como vereadora e cidadão. Como é que você aí no dia a dia tem esse contato com o eleitor, com o cidadão? Tem alguma história marcante de pessoas que se tornaram amigos? Olha, a minha campanha, praticamente a minha rede era uma rede escolar. A minha rede hoje ela tem 6 mil, em média, são 6 mil pessoas que frequentam a minha rede. São pessoas que eu preservei da campanha. Muitas delas eu preservei da campanha. A primeira vez que eu coloquei que eu era pré-candidata, a minha rede deu praticamente 1.000 curtições. E dali eu passei a conversar. Tem gente que me dá bom dia todo dia, tem gente que manda cartãozinho, a gente responde pessoalmente, a gente manda abraço. Às vezes eu fico uma semana e não dá para responder todo mundo, depois eu vou lá, eu estou mandando um cardzinho. A gente não abandona quem está na caminhada com a gente. E eu acho que a vida de vereança ela é uma vida um pouco cruel também, que a gente tem certos enfrentamentos. Eu até não tenho muitos, não, eu diria que eu estou bastante satisfeita que eu não tenho tido enfrentamentos. No início eu tive muito enfrentamento na casa. Com o público, não. Um ou outro, mas isso é pouco. E o que me deixa feliz é a possibilidade da vereança de poder fazer esse diálogo diretamente com a população, uma vez que eu pedi o diálogo de sala de aula. Eu costumava ter, assim, por dia, se eu tinha 5 aulas, eu tinha 200 alunos com quem eu dialogava por dia. E é normal no Cefet você ter 5 aulas, 6 aulas por dia. E aqui, assim, o diálogo é maior, eu pude expandir o meu desejo de fazer justiça social, que é a minha bandeira principal, né? Você tocou aí no assunto de eu preocupar com vários segmentos da sociedade. Esses vários segmentos também confiam no meu trabalho, me procuram para passar seus anseios, suas angústias, e esse atendimento ele é muito cotidiano, na frente da pessoa, dialogando com ela, ou pelo WhatsApp, de manter ali o diálogo até que aquilo se conclua. Por isso que eu falo que quando um vereador não é completamente atendido pelo executivo, ele trabalha mais, porque ele responde por aquilo. Se ele pediu em 2021 e não foi atendido, ele responde por aquilo para todos os cidadãos votantes que requisitaram até o fim do mandato, se não for resultado. É o que acontece com o Horta Popular Lote Limpo, que eu respondo todo dia. Alguém que indaga, não vai ter? Vai ter? Por que não pôs? A senhora pôs a emenda, por que não aconteceu? Então, um vereador pouco atendido, ele se torna muito mais popular,
se ele souber usar isso como artifício para não desprezar aquele que não foi atendido, porque não é a vereadora. Exatamente. Aquele cidadão que não mereceu o atendimento daquele seu pedido, eu vou confortá-lo com a minha presença, com o meu discurso, com o meu diálogo, com repetidos pedidos, de mandar aquele pedido para ele saber que alguém está representando ele aqui, embora não atendido. Leni, e você é uma conexão que foi além da sala de aula, hoje acontece na Câmara e nas redes sociais, que é uma ferramenta fundamental. A gente já trocou ideia com outros representantes legislativos aqui no podcast, e todos têm essa visão. Hoje, realmente, a rede social é uma ferramenta de conexão com o eleitor, com o cidadão. E você tocou no assunto agora, que a gente até é tema da nossa próxima pergunta, que é sobre a horta popular e o lote limpo. São projetos desenvolvidos em seu mandato, nesse primeiro mandato, com enorme importância, não somente hoje, né, atualmente, mas para o futuro, para o desenvolvimento de Araxá também. Me conta o que te motivou, na verdade, a defender essa bandeira, principalmente na questão ecológica. É só olhar a minha mão. Eu sempre plantei, ou fiz questão de querer plantar o que eu como. Porque é a saúde, eu cuidar do meu corpo. A melhor maneira de eu cuidar do meu corpo, eu me preservar, é tratá-lo bem. É o meu maior patrimônio. Eu não tenho nada que valha tanto quanto o meu corpo, é o meu maior patrimônio. Então, em função de zelar desse patrimônio, eu sempre... claro que eu sou filha de lavrador analfabeto sem terra. Eu aprendi a plantar na terra dos outros com meu pai, plantando a meia, plantando a terça e separando a parte que era do dono da terra para entregar para ele. Então, isso para mim é muito natural, eu chegar no vizinho e falar, posso limpar seu terreno e plantar nele? Eu juro que eu não planto nenhuma árvore duradoura. Na hora que o senhor pedir o terreno, o senhor me dá um prazo que eu só tiro as mudas para levar. E eu fiz isso em todos os lugares onde eu morei. Eu sempre tive minha horta. Leni, isso é de uma importância que a população não faz ideia, né? Do quanto isso pode impactar no futuro realmente. Com certeza. Aí, completando, né, a sua resposta, se me permite, a sua pergunta, isso para Araxá traria um benefício muito grande, porque a braquiária tomou conta, né, como pastagem, ela tomou conta dos terrenos todos. Para eliminar a braquiária, você tem que ter um trabalho especial de sombreamento. O plantio da mandioca, o plantio de ramagens, como abóbora, isso tudo ajuda a manter aquele terreno isento da braquiária. Com o tempo, você extermina. E ali também você pode, inclusive o projeto ele é voltado para família de baixa renda, família que recebe cesta básica, família que tem um aluguel social, para que ela, além de produzir um alimento que vai melhorar a cesta, porque a prefeitura só consegue entregar a cesta seca, ele vai ter a cesta verde. E essa cesta verde, inclusive, ele pode fazer a troca com quem produz outro alimento verde. Se ele não consegue plantar tudo, ele pode também disponibilizar para quem não teve esse mesmo direito de ter um terreno. E a prefeitura vai ficar livre de ter que catar esses terrenos, botar o pessoal da zoonose. A prefeitura tem o dobro do que é pago pelo governo federal de agentes de endemias. Poderia reduzir esse pessoal, se fosse o caso, e esse pessoal trabalhar em outras frentes, por exemplo, num combate mais evidente, né, de endemias mesmo. Ele não teria que ficar limpando o lote, recebendo notificação, O vereador não ia ter que ficar usando uma tribuna para poder mandar capinar lote, roçar lote, que é de propriedade da prefeitura. O bom mantenedor do seu terreno, inclusive que cedeu o terreno para ser beneficiado pelo Horta Popular, ele pode ficar isento, inclusive, do IPTU. Está lá no projeto de lei. Então, ele é um projeto maravilhoso. Já pensou Araxá toda coberta de comida? Pode, inclusive, esse alimento ser disponibilizado através do PENAI para merenda escolar, um alimento orgânico produzido, aproveitando, inclusive, para não ter erosão do solo como nutriente, as podas, as varrições, que é o que eu uso. São benefícios para todos os lados. Exatamente. Então, é um projeto que até hoje, eu vou te dizer a verdade, um executivo, um chefe de executivo que não bota um projeto desse para funcionar, ele está na contramão do planeta. Ele não tem o que preservar
os descendentes dele. Leni, você sempre comenta até da questão de ser avó, então você já pensa aí no futuro da sua neta, inclusive, né? Você dá muita importância para essa questão de geração para geração, enfim, da valorização cultural, patrimonial também. Sim. Nós gostaríamos de ficar aqui muito mais tempo conversando com você, né? Contando para o público que assiste sobre as suas histórias, mas agora eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar, né? Para poder participar do nosso podcast, deixar esse finalzinho para você falar da sua rede social, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, conhecer mais sobre a sua história, para te acompanhar. O Instagram, professora Leni Nobre, não é isso mesmo? Isso mesmo. E eu agradeço muito por essa oportunidade e eu gostaria de deixar claro que quem realmente vereia aqui é a professora Leni. Ah, bacana demais. Indiferente de partido, é a professora Leni. Exatamente. Tá, muito obrigada. Educação, muito tema bacana aí, né, Leni? Bom, pessoal, para quem for seguir a professora Leni nas redes sociais, também não deixe de seguir a Câmara Municipal de Araxá no Instagram, ativar as notificações no canal do YouTube também, para acompanhar esse e os próximos episódios que serão divulgados. Todas as semanas, novos episódios aqui no canal da Câmara Municipal. Eu agradeço a sua participação, por ter acompanhado a gente em mais um episódio e na próxima semana a gente se encontra. Até lá!